Chegou a hora mais esperada. Nunca, eu dou aula no Descomplica há 4 anos, nunca eu recebi tanto pedido, tanta mensagem, tanta demanda para falar sobre o Afeganistão. E eu, sinceramente, me sinto honrado. É impressionantemente responsável, né? Porque é uma responsabilidade enorme falar sobre esse assunto. É importante começar dizendo que eu não sou um especialista, nem em Oriente Médio, nem em Afeganistão, nem nesses conflitos. Mas eu fiquei contente de vocês terem essa expectativa de acreditar que eu podia, durante 45 minutos, já combinei com o pessoal aqui que na verdade vão ser 50 minutos, né? Na verdade tinha que ser 1 hora e meia, tem muito mais coisa para falar, mas eu preparei aqui um resumo legal para vocês do que eu acho que pode ser útil para vocês compreenderem a situação que está acontecendo no Afeganistão e que aconteceu ao longo desses últimos dias, com essas tragédias inacreditáveis que a gente vê de gente caindo de trem de pouso de avião. Então, primeiro queria agradecer a vocês a confiança. A expectativa era grande e eu espero cumprir pelo menos um pouquinho, tá? Um pouquinho dessa expectativa aí nos próximos 50 minutos. Deixa eu começar então logo a falar, para a gente não perder mais tempo, tá? E poder aproveitar o máximo de tempo possível. Vamos falar um pouquinho da história. O Afeganistão, ele entrou para a história, justamente talvez por causa da sua geografia muito montanhosa, com muitas cavernas, uma área difícil, não é, e inóspita. Ele entrou para a história como cemitério dos impérios. Óbvio que isso é um essencialismo, né? Isso é quase até um preconceito, mas de fato, historicamente, você tem a maior potência militar da época invadindo o país e depois disso entrando em declínio porque ela é derrotada e humilhada. Isso aconteceu com os ingleses 3 vezes, aconteceu com a União Soviética na década de 80 e poderíamos dizer que está acontecendo agora com os Estados Unidos. O cemitério dos impérios. Para vocês terem uma ideia, Alexandre o Grande, quando chegou lá no Afeganistão, ele optou por não invadir e dominar tudo e fazer um acordo com as tribos do Afeganistão na época de Alexandre o Grande, quase mais de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, e se casar com uma princesa afegã, Roxana, que seria uma das esposas de Alexandre o Grande, caracterizando aí um certo talento, né, estratégico. Ele sabia, bom, aqui é melhor eu não mexer nesse vespeiro, não vou me casar. É melhor eu me casar do que entrar em guerra e invadir. Tá? Então você tem aqui, não é, essa crença, né, do cemitério dos impérios, grandes impérios que tiveram problemas aí com o Afeganistão. Não é? A gente pode mencionar, ó, Alexandre o Grande, na época da expansão macedônica no século IV a.C. A Inglaterra invadiu o Afeganistão 3 vezes, a partir da Índia. Ela tinha medo, né, e queria ampliar o domínio dela ali para o norte, né, acima do Paquistão. E a Inglaterra invadiu pela primeira vez em 1839, a Primeira Guerra Afegã, e foram expulsos e tiveram que fugir. Milhares de soldados ingleses fugindo pelo meio da montanha, né? Dezenas de milhares de soldados ingleses fugindo pelo meio da montanha e sendo massacrados pelas tropas afegãs nas montanhas. Não é? Parece que só chegou um cara. De milhares e milhares que atacaram, só um conseguiu sobreviver, um médico, né, que chegou todo arrebentado e tal, e que contou a história. Tá? Depois você teve uma segunda guerra afegã, eles foram derrotados de novo. E depois teve uma terceira guerra afegã, quando o Afeganistão finalmente declarou sua independência em 1919. Tá? Então, em 1919, nós temos um Afeganistão independente. Independência em 1919, após 3 guerras afegãs, anglo-afegãs, tá? E aí, antes de chegar à parte soviética, né, que é a parte interessante dos 3 impérios, eu queria dar 2 recomendações de leitura e de filme para vocês, que eu acho que são importantes, e fazer um parênteses rápido sobre um conceito que vocês podem usar para qualquer coisa, inclusive na redação do Enem, que eu acho que é uma contribuição que eu vou dar para além de simplesmente você entender um pouco da história do Afeganistão. 2 coisas importantes. Primeiro, não sei se vocês lembram, quando a gente tem aula de imperialismo, eu falo do Rudyard Kipling, um poeta do século XIX inglês, que depois inspirou aquele macaquinho da mochila do Kipling.
O Kipling é mais famoso e mais conhecido pelo livro da selva, o Mowgli, né, que se passa na Índia. Mas ele tem também obras sobre o Afeganistão, da mesma época. E uma dessas obras é um conto que depois foi adaptado para o cinema, que se chama O Homem que Queria Ser Rei. Um desertor do exército, vagabundo da Índia, ele fala, cansei dessa vida, agora eu quero ser rei. Uma história ótima. Agora eu decidi que eu vou ser rei, meu objetivo é ser rei. E aí ele vai andando para o norte, ele sai da Índia, atravessa o Paquistão, chega na tribo afegã, e aí ele é atacado pelas tribos afegãs e dão um tiro nele, mas a bala bate numa coisa que ele estava usando por baixo da roupa. E aí ele não sangra e não morre, ele cai e levanta. E aí eles acham que ele é Deus. E aí ele passa a ser celebrado como uma divindade no Afeganistão, no norte do Afeganistão, nas montanhas. E ele vira uma espécie de rei. E parece que essa história ela tem uma base verdadeira. Parece que ela é baseada em fatos reais. Por isso que isso aconteceu mesmo em alguns grupos ali. Ninguém sabe se é exatamente desse jeito e tal, né? Em determinado momento ele decide se casar, e aí na história do Kipling, na noite de núpcias, a esposa dele fica com medo de se casar com Deus e resolve mordê-lo. E aí ele sangra, e na hora que ele sangra, as pessoas veem que ele não é Deus, e aí tentam matar ele, em suma. Isso virou um filme com um elenco absolutamente espetacular, um filme da década de 60, com Sean Connery, Michael Caine e Richard Plummer, eu acho. É um filme muito interessante. Eu me lembro de ter visto esse filme quando eu era adolescente, numa locadora de VHS com filme e tal. O Homem que Queria Ser Rei. Você pode ler o conto, você pode ler ou ver o filme, né, e que se passa na época das guerras afegãs. Tá? Tem vários livros que contam a história da época da Guerra dos Afegãs, mas isso nos leva a uma coisa importantíssima, que é o primeiro conceito que eu queria usar aqui com vocês. Eu vou falar de 2 conceitos importantes hoje, na aula de hoje. Mas veja, quando eu estou falando da história afegã, se cair Afeganistão, na prova você acerta. Se não cair Afeganistão, você pelo menos aprendeu alguma coisa nova. Mas quando eu falo de conceitos, você pode usar isso para qualquer coisa. A partir do século XIX, nessa época das guerras afegãs, principalmente depois do Napoleão, os europeus começam a olhar para essa região, para a Índia, para o Oriente Médio, para o Paquistão, Uzbequistão, Afeganistão, para a região do Irã, de uma maneira que depois, mais tarde, vai ser chamada de orientalismo. Anota. Anota e não esquece. Orientalismo. Valeria a pena eu dar uma aula inteira só sobre o orientalismo, que você pode usar isso para várias coisas. Mas o orientalismo é a maneira quase preconceituosa de você enxergar para alguma coisa de modo estereotipado. Existe, inclusive, uma escola de pintura chamada orientalismo. São pinturas muito bonitas que mostram os haréns, que mostram as mulheres de burca, que mostram as rotas da seda, que mostram os babuínos. Uma maneira mitificada de que o Oriente é assim selvagem, de que o Oriente Médio ele é incompreensível, de que o Oriente Médio é feito de mulheres sedutoras, de mistérios, né? Mais ou menos quando brasileiros são entendidos como samba e futebol. Brasileiro tudo gosta de samba, futebol, gosta de dançar, né? Essa maneira estereotipada que a gente não gosta, né? Porque obviamente o brasileiro pode não gostar nem de samba, nem de futebol, nem de praia, não precisa ser bunda, não precisa ser mulata. Essa forma estereotipada que a gente fica irritado quando recebe tratamento, dos Estados Unidos ou da Europa, era uma forma muito pior e que durante décadas e décadas foi a forma pela qual os europeus, os homens brancos, olharam para o Oriente Médio. Então não cabe aqui hoje, quase 150 anos depois, a gente repetir fórmulas de estereótipo orientalista, de mitificação. Tá? A escritora Chimamanda Ngozi Adichie, ela tem um livrinho bem pequenininho que é fascinante e maravilhoso, que se chama Os Perigos de uma História Única. Nada, nem eu, nem você, nem ninguém no mundo tem uma história única. É sempre possível ter vários pontos de vista e várias perspectivas. Você pode olhar para aquilo de várias maneiras, e óbvio que ela, como mulher e feminista, ela sabe disso muito bem, porque muitas vezes as mulheres são tratadas como agressivas, arrogantes, loucas, descontroladas, quando às vezes elas estão fazendo simplesmente o que um homem, se estivesse fazendo do mesmo jeito, ia ser considerado forte, cheio de personalidade, uma personalidade forte. Isso depende de quem olha e de quem enxerga. Tá? Então o orientalismo é uma maneira de você olhar de um jeito só, de modo estereotipado, para determinadas sociedades. É o perigo da história única. Tá? O orientalismo ele é baseado em estereótipos, tá? Que lembram o perigo da história única. Vou tentar evitar isso. Tá? O grande autor que escreveu sobre o orientalismo é um palestino chamado Edward Said.
Pode citar ele em redação, qualquer um que vai corrigir sua redação conhece o Eduardo Said, ele é um dos sociólogos e intelectuais mais famosos do século XX. Ele é importantíssimo, escreveu várias obras, essa não foi a única, mas essa é a mais famosa e essa é a mais importante. Guarda esse conceito. O orientalismo de Eduardo Said é uma maneira de enxergar para o Oriente Médio, para tudo que é oriental, de modo estereotipado, com o objetivo de dominar. Inclusive de dominar conceitualmente, de dominar semanticamente. Vocês são bárbaros, vocês são atrasados, vocês são poligâmicos, vocês têm haréns, as mulheres são dominadas. E, veja vocês, boa parte do que está sendo dito na imprensa hoje sobre o Afeganistão e sobre outros países, sobre o Irã, etc., fortemente marcados por orientalismo. Essa característica não desapareceu. Não desapareceu. Olha os perigos da história única. Tá? A gente não sabe, a gente é ignorante, a gente não conhece, o que a gente faz? Não é? Transforma o nosso preconceito em verdade. E aí caracteriza de uma maneira só, de um jeito só, de uma forma só, sem olhar de modo complexo. Tá bom? Então guarda esse conceito do orientalismo e vamos continuar aqui e voltar para a história, tá bom? Do Afeganistão. Tá? Depois de 3 guerras afegãs, o Afeganistão fica independente, não é? Vira uma monarquia. A monarquia acaba no início dos anos 70. E em 1978 você tem uma revolução chamada de Revolução Saur. Revolução Saur. Saur é um mês no calendário persa, que foi o mês em que aconteceu essa revolução no ano de 1978. Atenção, essa é uma revolução comunista, tá? Ela é influenciada pelo comunismo soviético, né? pela União Soviética. É uma revolução comunista. Só que o governo comunista não consegue governar. Já em 78 mesmo eles começam a rachar, começam a brigar, começam a entrar em conflito, começam a se bater lá e aí eles não dão certo. E aí o que vai acontecer é que o governo vai cair. E a União Soviética pensa, não, tem um governo comunista aí, eu vou deixar esse governo comunista cair? A União Soviética decide, até porque a União Soviética estava vivendo aí um período de prosperidade, de bonança por causa do petróleo. O Afeganistão não tem petróleo, tá? Isso é importante. O Afeganistão não tem petróleo. Ao contrário, não é do Iraque, do Kuwait, né? Não é a riqueza do petróleo, tá? O Afeganistão, ele é uma zona estratégica muito importante de passagem dos gases naturais, principalmente do gás natural em relação à Rússia para outras regiões, tá? Do Uzbequistão, né? E que vão ali para a região do Oriente Médio. Então ele é uma zona estratégica de passagem de gás natural, mas ele não é uma zona rica em petróleo. Não tem petróleo no Afeganistão, tá? Então, nessa revolução, os soviéticos então decidem invadir o Afeganistão. A Revolução Saur não dá certo, né? E logo depois disso, então, você tem em 1979 a invasão soviética ao Afeganistão. E essa talvez tenha sido a única vez nas aulas de história que você ouviu falar do Afeganistão, não é isso? A invasão soviética ao Afeganistão é um momento muito importante da história da Guerra Fria, porque é um momento em que acaba a détente, em que acaba a aproximação entre os Estados Unidos e a União Soviética. No governo Carter, Jimmy Carter vai fazer um boicote à União Soviética. Vários países do Ocidente protestam. As Olimpíadas do ano seguinte, que são as Olimpíadas de Moscou, são protestadas por vários países. O Brasil não chega a protestar, mas os Estados Unidos, por exemplo, não manda ninguém para as Olimpíadas de 80. Eu dei uma aula sobre os Jogos Olímpicos para vocês, né, algumas semanas atrás, e falei disso. Porque por causa da invasão do Afeganistão, mó galera boicotou as Olimpíadas de Moscou. Tá? Mas a União Soviética diz nem saber. Vou invadir o Afeganistão, vou ocupar o Afeganistão, e aí fica no Afeganistão. E aí o Afeganistão é considerado o Vietnã soviético. Se os Estados Unidos ficaram 10 anos, 15 anos no Vietnã e foram obrigados a sair humilhados por um país muito menor, a União Soviética vive exatamente a mesma coisa nos 10 anos que vão durar de 79 a 89. A invasão soviética, né, acaba em 1989 de modo humilhante. Um dos maiores exércitos do mundo, talvez o mais poderoso exército do mundo, que era o exército soviético durante a década de 70, fica 10 anos lá e não consegue controlar o país. Eles são expulsos, humilhados. Óbvio que tem um dedinho dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não iam dar mole nessa história. Tá? Os Estados Unidos não iam dar mole nessa história. Então, os Estados Unidos, né, vão apoiar os grupos dos chamados Mujahedin. Mujahedin são guerreiros tribais, guerreiros, né, nas zonas rurais, que atacavam com cavalos, com camelos, etc., né, e que eram tementes a Deus, servos do Islã, sunitas. Então, os Estados Unidos se aproximam, financiam, bancam armas, bancam treinamento desses Mujahedin.
Esse grupo não é o Talibã, tá? Tem um monte de gente falando, os Estados Unidos financiaram o Talibã, os Estados Unidos bancaram o Talibã e tal. Não é 100% verdade isso, tá? Isso é importante você entender, não é um pouco mais complexo. O Talibã é um grupo que surge desses Mujahedin depois que a União Soviética vai embora. Tanto é que a União Soviética foi embora em 89 e o Talibã só surgiu em 94, 5 anos depois, no meio dessa guerra civil. Tá? Então é claro que eles faziam parte dessa luta anticomunista, dessa luta antissoviética, mas eles só vão aparecer muito tempo depois. Em 1994, nós temos a fundação do Talibã. Fundação do Talibã. O que significa Talibã na língua deles? Não é? Significa, na língua persa significa estudantes. Os talibãs são os estudantes da palavra de Deus, da palavra de Alá. Eu vou falar do Talibã agora em detalhes, mas antes disso queria recomendar mais duas obras, 2 filmes que tratam desse período soviético aqui, da invasão soviética, não é, ao Afeganistão. 2 filmes, não é, um muito ruim, e um muito bom, muito bom. E aí você vai falar, eu vou ver qual dos 2. Cara, você vai se divertir mais no filme muito ruim, que é o Rambo 3. Rambo 3, professor, tá brincadeira, né? No Rambo 1, o Rambo perdeu a guerra do Vietnã. O Rambo 1 é bom, é um filme, é o único que eu gosto. Depois tem o Rambo 2, que ele volta ao Vietnã e ganha o Vietnã sozinho, né? Com a faca, com poderes cicatrizantes e uma bandana vermelha que depois vai ser usado pelo Gremlin. E o Rambo 3, né? O Rambo 3, o Rambo vai ser contratado para ir para onde? Adivinha? O filme é horrível. Ele vai pro Afeganistão treinar os Mujahedin para lutar contra os soviéticos e contra o comunismo. Rambo no Afeganistão, você sabia disso? Não sabia? Agora sabe. Tá? Pode ver, é um filme horrível, mas conta um pouco esse estereótipo claramente baseado no orientalismo, totalmente preconceituoso, né? Mas fortemente marcado por essa crença. Os Estados Unidos vão salvar o Afeganistão do comunismo. Tá? Um outro filme que é bem mais inteligente, porque é feito, na minha opinião, por um dos maiores roteiristas de Hollywood, né? Um cara chamado Aaron Sorkin. É um filme que também tem Tom Hanks, Julia Roberts e é um outro elenco estelar extraordinário, né? Mas é um filme mais difícil, que é um filme político. Em inglês é Charles Wilson's War, em português é Jogos de Poder, tá? Para quem gosta de política, é um jogo sobre a política norte-americana, desse cara, que é um deputado, que resolve investigar o que está acontecendo no Afeganistão e inundar o Afeganistão de dinheiro americano para financiar os Mujahedin, para financiar esses soldados, tá? Então os Estados Unidos jogam muito dinheiro para financiar essa galera. A gente chama isso de proxy war. É o segundo conceito que eu vou usar com vocês aqui. Proxy war. O que é uma proxy war? Seria a guerra por procuração. Guerra por procuração. Por que vai morrer americano se eu posso botar dinheiro ao invés de botar americano lá? Isso os Estados Unidos tentaram fazer no Vietnã, tá? O presidente Nixon criou um negócio chamado Doutrina Nixon em 68, quando ele foi eleito presidente. Em 69 ele toma posse. E aí ele vai dizer, vai ter a vietnamização do conflito. O que significa isso? Ao invés de lutar soldados americanos, eu mando dinheiro para lá, e aí os próprios vietnamitas lutam a guerra deles com o meu dinheiro. Tá? É o proxy war, é a vietnamização do conflito. E aí eles vão tentar fazer isso no Afeganistão e vão fazer mais bem-sucedidos. No Afeganistão funcionou um pouco melhor, porque os soviéticos foram expulsos, mas o dinheiro era dos Estados Unidos. Se você quiser saber a história de como é que esse dinheiro foi conseguido, parece que quem conseguiu isso foi esse deputado americano chamado Charles Wilson. E a história do Charles Wilson é contada nesse filme Jogos de Poder, com a Julia Roberts e com o Tom Hanks. O Tom Hanks é o deputado, o Charles Wilson. Tá? O Robert Wilson, acho que é Charles Wilson, não tenho certeza do nome em inglês, mas o nome em português eu tenho certeza. Se chama Jogos de Poder, tá bom? E que conta essa história. Bom, agora vamos ao Talibã. O Talibã, ele é herdeiro dos Mujahedin, mas não é todos os Mujahedin. Tem Mujahedin que é contra o Talibã, e que briga com o Talibã, e que disputa o Talibã. São vários grupos diferentes, tá? Dos conselhos dos anciãos e tal. O Talibã, ele era um grupo muito fortemente marcado pela religiosidade. E eles argumentavam o seguinte, essa era a argumentação Talibã. Todas essas desgraças estão acontecendo com a gente, a União Soviética invadiu, não é? Porque a gente se afastou da palavra de Alá. E a palavra de Alá é muito, muito, muito clara, e ela deve ser seguida à risca, sem nenhum tipo de flexibilização. Se
na Sharia, que é a lei islâmica, né, que existe desde a época do profeta, né? Se a Sharia, que é uma interpretação possível do Islã, diz, não é, que as mulheres devem ficar em casa, que elas não devem trabalhar, que elas não devem estudar, que elas devem, não mostrar nenhuma parte da sua pele, só os olhos, que elas devem se cobrir de burca, então é isso que deve acontecer. Não é? Se os homens, não é, devem ser punidos de maneira violenta quando cometem crimes contra Deus, então é isso que deve acontecer. Se você rouba alguma coisa, não interessa se é uma laranja ou se é uma galinha, a Sharia diz que deve cortar a sua mão. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos cortar a mão de quem roubar. Se alguém mente, ou se alguém não obedece o dia santo, ou se alguém não obedece, não é, aos sacerdotes, essa pessoa deve ser punida com chicotadas. Obviamente, essa interpretação era uma interpretação medieval, porque esses textos, né, eram textos do século VII depois de Cristo. Eram textos da época de Maomé. Textos do século VII, que estariam sendo aplicados no século XX, e agora, talvez, potencialmente, no século XXI. Então vejam vocês que eles estavam dispostos a aplicar ideias medievais. E o que é mais bizarro, eu agora já não digo mais nada que é bizarro, né? Porque eu não vou cair aqui no estereótipo do perigo de uma história única, como diria aqui Mamanda, né? Quem sou eu, brasileiro, né, para ficar, né, cagando regra para os países alheios, né? Eu acho, obviamente, tudo isso um absurdo, mas da minha perspectiva de brasileiro. Mas, né, eu imagino que vários países do mundo, inclusive alguns brasileiros, vão achar também o que está acontecendo no Brasil bastante absurdo. Mas o fato é que o Talibã teve apoio popular. E essa é uma pergunta importante. Por que o Talibã teve apoio popular? E aí qualquer semelhança não é mera coincidência. Por que o Talibã tem apoio popular? Apoio popular. Amplo apoio popular. O Talibã tem amplo apoio popular porque o Talibã promete acabar com a corrupção e lutar contra a criminalidade. E ele faz isso cortando a mão de quem rouba. Você é corrupto, toma chibatada na rua. É uma solução absolutamente simplista e violenta. Vou acabar com a criminalidade, né? Vamos armar a população, né, e vamos acabar com a criminalidade. De um discurso radical, emotivo e que tem consequências práticas. Corta a mão da pessoa mesmo. Se tu roubou, perde a mão. Né? Toma chicotada. Se roubou uma segunda vez, é executado. Né? E essas execuções públicas dão uma ideia de ordem, uma ideia de controle num país que estava saindo de uma guerra civil e do caos. Então, muitas pessoas simples, não é, com medo da corrupção, não é, da situação de violência, da criminalidade, apoiam o Talibã, porque com o Talibã não tem isso. Né? Com o Talibã não tem isso. E aí você acaba trocando. Né? Trocando, né? O diabo pelo capeta, né? Você troca pelo Beuzebu. Em nome de combater a criminalidade, você topa um governo medieval. Um governo que não permite que as mulheres estudem. É um governo que topa dar 3 tiros na cabeça de uma criança, a Malala, porque ela estava indo para a escola. Ela estava indo para a escola. E não podia ir para a escola. E aí ela toma 3 tiros. É inacreditável isso, né? Mas o apoio popular que o Talibã tem, e é um amplo apoio popular, permite que o Talibã chegue ao poder e tome a cidade de Cabul, que é a principal a cidade do Afeganistão, a capital, em 1996. Tá? Então eles são criados em 1994 e em 1996 já controlavam o país. Tomada de Cabul. Tomada de Cabul em 1996, não é, com a aplicação rigorosa da Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é a lei islâmica medieval. É a lei rigorosa que proíbe meninas de estudarem, que estabelece, não é, rigor religioso a respeito de tudo. E aí você sabe, né? Basta você ver fotos de mulheres, né, de batom, de mini saia andando nas ruas de Cabul na década de 70, antes da Revolução Saur, né, e 10 anos, 15 anos depois, todas elas cobertas de burca, com uma situação, não é, de violência extraordinária. Não é? E essa situação ela durou 5 anos, mais ou menos 5 anos, não é? E foram 5 anos absolutamente dramáticos. Só que nesses 5 anos, por conta dessas medidas aí, o Talibã ficou completamente isolado em termos internacionais. E, obviamente, se tornou, né, o lugar perfeito para Osama Bin Laden se esconder e ter o apoio da Al-Qaeda. O Talibã não é a Al-Qaeda. O Talibã era aliado da Al-Qaeda. A Al-Qaeda é a organização terrorista que fez o 11 de setembro.
E aí, ao fazer o 11 de setembro, obviamente, atrai a ira, né? O Osama Bin Laden tinha certeza absoluta, né, que quando ele destruísse as Torres Gêmeas, ia ter protestos em todas as cidades americanas para que os Estados Unidos retirassem as tropas do Oriente Médio. Sai daqui do Oriente Médio, não tá valendo mais a pena e tal, por causa do terrorismo. Ele achava isso, mas ele era um ingênuo, né? O Osama Bin Laden é um idiota em termos geopolíticos, né? Não estava assistindo aula de atualidades, não estudou relações internacionais, não acreditou que ia acontecer. Uma coisa que aconteceu foi que os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, decidiu invadir ao mesmo tempo o Afeganistão e o Iraque. Primeiro o Afeganistão em 2001 e depois o Iraque em 2002, em 2003. E claro, o que ele queria, que era a retirada das tropas americanas do Oriente Médio, foi muito multiplicado por 10, muito pior. Porque você passou a ter mais tropas americanas do Oriente Médio. Né? E ele passou o resto da vida sendo perseguido, até que foi encontrado no Paquistão e executado durante o governo Obama. Tá? Então, o que acontece aqui é que isso aqui, né, essa situação, né, ela vai entrar em colapso quando, né, após o 11 de setembro, você tiver a invasão ao Afeganistão. Estados Unidos invadem o Afeganistão com o seguinte objetivo: encontrar Bin Laden e executar Bin Laden, né, e responsabilizar eles por os criminosos do 11 de setembro destruir a Al-Qaeda. Afeganistão. Invadem o Afeganistão em 2001. E vão ficar até quando? Vão ficar até a semana passada, vão ficar até essa semana. Não é? Ficaram até anteontem. Pô, professor, o senhor tá falando sério que as tropas dos Estados Unidos entraram lá depois do 11 de setembro, em 2001, e estão de 2001 a 2021, quase 20 anos, porque eles não chegou a 20 anos, porque entraram depois de setembro, né? Invadiram no final do ano, né? O Bush pai invade no final do ano. Então, quase 20 anos, 19 anos. Alguns de vocês que estão assistindo essa aula, são mais novos do que o tempo de ocupação do Afeganistão. Qualquer jovem americano, não viveu, com mais de 20 anos, com menos de 20 anos de idade, não viveu os Estados Unidos sem guerra. Aliás, essa é uma história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 250 anos, dos quais 226 anos foram em guerra. Tá? 226 anos foram em guerra. Aí você vai me falar quem é belicoso, quem é agressivo, quem é violento, os estereótipos do orientalismo, né? Vamos combinar que se alguém tem bastante responsabilidade nessa situação são os Estados Unidos. 20 anos ocupando um país que era conhecido como cemitério dos impérios. Tá? E tentaram muito, e aí nos leva a um terceiro e último conceito dessa aula para eu partir para a parte geopolítica. Conceito número 3, ó. Conceito número 1, orientalismo, é o mais importante, tá? Eduardo Said. Conceito número 2, proxy war, guerra por procuração. Tentaram fazer no Vietnã, não deu certo. Fizeram durante a invasão soviética, deu certo. Agora, o terceiro e último conceito é o ápice da arrogância americana. E que até hoje é usado, e que se usa na ONU até hoje, e que na área de relações internacionais, para quem quiser seguir relações internacionais, a gente tem disciplina sobre isso na faculdade, se chama State Building 3. É um conceito muito escroto, mas que é muito usado. State Building. Engenharia estatal. Engenharia estatal. É a construção de um Estado. Anota. A construção de um Estado. Os americanos, na sua arrogância, consideraram orientalisticamente que o Afeganistão era um Estado falido. Então ele tem que ser destruído e vamos começar do zero. Como é que a gente começa do zero? A gente escreve uma Constituição para o Afeganistão. Ou a Constituição que vocês vão ter é essa, copiada da nossa. Uma Constituição presidencialista, uma Constituição com parlamento. As instituições são essas. Ou você aplica aquilo ali. Cara, como é que você vai aplicar características ocidentais num povo que tem outras regras e outras organizações? Não é? É arrogante, absolutamente arrogante. Tá? Totalmente orientalista. É um estereótipo. Não, vai funcionar. Adota aí, porque funcionou pra gente. Funcionou para os Estados Unidos, né? Funciona, né, mais ou menos no Brasil, funciona, né, na França, funciona na África. Por que não vai funcionar no Afeganistão? Vai funcionar assim, né? Então eu vou criar aqui o correio, nos moldes do correio americano, vou criar companhias aéreas, vou criar não sei o quê. E enquanto isso, os talibãs estão recuando para as montanhas, para as cavernas. O Talibã nunca foi destruído. O Talibã vira um grupo de guerrilha e continua atacando. Só que qualquer atividade política, ela só existe se ela tiver um substrato social e econômico. Não é isso? Se não tiver um substrato social e econômico, como é que você vai sustentar aquela sociedade? Tá bom que os Estados Unidos estão emprestando dinheiro, estão dando grana, estão tentando construir o Estado, estão tentando organizar, fazendo estrada, fazendo obra, mas o Afeganistão ele tem que produzir. Produz o quê?
Uma das coisas que o Afeganistão produz é papoula. Plantações de papoulas. Plantações de papoulas servem para quê? Para produzir ópio, que gera heroína, que gera uma droga que os Estados Unidos combatem na guerra às drogas, que eles acham um problema. Né? Agora não, que agora estão legalizando a maconha. Mas eles, então, o que eles fazem? Né? Porque eles tinham medo do seguinte: esses caras estão plantando papoula, vão vender heroína, e aí o dinheiro vai para o Talibã, que vai usar para comprar armas na guerra contra nós. E vai continuar atacando as tropas dos Estados Unidos, que ficaram 20 anos no Afeganistão, ocupando o Afeganistão por 20 anos. Sempre bom lembrar, 20 anos. Aí, então, eles, resolvem não mais aceitar esse tipo de agricultura. Então, eles começam a jogar efeito químico nas plantações. E aí as plantações de papoula, e até aquelas que não são de papoula, de algodão, de outra coisa, morrem. E os camponeses que estavam fazendo aquilo para sobreviver, legalmente, eles estavam querendo comer, né? Fazer a sua atividade econômica, eles perdem o seu meio de vida. O que eles fazem? Se juntam ao Talibã com raiva dos americanos. Aí os americanos falam: não, isso não deu certo, esse negócio, né, de destruir as plantações só aumentou a força do Talibã. Vamos tentar outra coisa. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um programa de financiamento de fertilizantes para vocês plantarem outra coisa. Vocês estão acostumados a plantar papoula, né? Para de plantar papoula, vai plantar algodão, vai plantar outra coisa, e eu financio os fertilizantes para vocês. Aí os camponeses recebiam os fertilizantes e os talibãs compravam esses fertilizantes ou roubavam, ou tomavam esses fertilizantes na porrada, porque os fertilizantes eles podiam ser usados quimicamente para fazer bombas químicas ou armas químicas. E aí os Estados Unidos demoravam algum tempo para descobrir que eles estavam indiretamente financiando o Talibã. Hoje eu vi um meme na internet perguntando: se eu quiser financiar o Talibã, como é que eu faço? Né? E a resposta é: pague impostos nos Estados Unidos. Basta pagar impostos nos Estados Unidos, você está financiando o Talibã. Durante 20 anos, boa parte desse dinheiro que eles estão gastando em state building, indiretamente ou diretamente, acabava indo para o Talibã. E o Talibã continuava recebendo apoio. Ele não deixou de ter apoio popular, em geral, obviamente, na população masculina. Só que enquanto os Estados Unidos estiveram lá nesses 20 anos, né, você tem, obviamente, né, liberdades ocidentais. Você tem, né, meninas estudando, se formando, né, indo para a faculdade, se tornando cineastas, se tornando artistas, pinturas, salão de beleza, coisas que a gente conhece e que está acostumado. E havia o medo de que se o Talibã recuperasse o controle do país, nada disso sobreviveria. Nada disso sobreviveria. O que é impressionante, né, é os americanos não terem nenhuma responsabilidade, né, abandonarem assim sem... Ninguém, né, muita gente está criticando, mas eu diria o seguinte, né, depois de 20 anos tentando de tudo e não conseguindo, e gastando quase $1 trilhão, os Estados Unidos gastaram quase $1 trilhão. Tem algumas fontes que dizem 1,5 trilhão, 2 trilhões indiretamente, outras fontes mais conservadoras falam que deu 900 e tantos bilhões de dólares. Tá? Tem gente que fala que isso dá para resolver o problema de energia no mundo. Outros falam que dá para resolver o problema da fome no mundo. Outros dizem que dá para resolver os problemas médicos e curar o câncer. $1 trilhão, ou quase $1 trilhão, em 20 anos, sustentando o exército, lutando contra o Talibã durante 2 décadas. É o tempo de vida de muitos de vocês que estão me assistindo. O Trump resolveu fazer uma coisa diferente. O Trump falou: vou fazer um acordo com o Talibã. Parem de atacar, que a gente tira as tropas. É o Talibã? É isso mesmo? Sério? Estão falando isso, Trump? Tô. Eu vou tirar as tropas. Em 14 meses, eu vou tirar as tropas se vocês pararem de atacar e conversarem com o governo. O Talibã: tá bom, a gente conversa com o governo. É pra conversar com o governo, a gente conversa com o governo. O governo afegão, né, que tinha sido botado lá pelos americanos, e que os americanos achavam que ia sobreviver, né, e que tinha pouco apoio. Então, o governo... A gente vai conversar, mas então, primeiro vocês vão libertar todos os prisioneiros afegãos. Todos os prisioneiros do Talibã. Tem gente lá em Guantánamo, em Cuba, pode soltar todo mundo e mandar pra cá. 5.000 prisioneiros. O Trump: tá bom. E vocês, além de libertarem nossos prisioneiros, vão tirar mesmo as tropas, tá beleza? O Trump: não, a gente vai tirar. 14 meses a gente tira as tropas. Combinado, o Trump combinou isso com o Talibã. Em troca, o Talibã promete que nunca mais vai fazer atentado terrorista, nem proteger gente que vai fazer atentado terrorista nos Estados Unidos, tá bom? Não quero mais saber de Al-Qaeda aqui, tá? Eu não quero mais saber de Al-Qaeda aqui, beleza? E o Talibã: tá bom. Você quer que a gente deixe de ser terrorista, é isso? É isso. É tipo alguém falar pra mim assim, tipo: você topa deixar de ser João Daniel? Eu: tá bom. O que vai me dar dinheiro? Vai me dar o quê? Vai soltar minha família? Eu deixo de ser João Daniel. Eu vou ser, sei lá, Odete, Francisco, você, sei lá, Noé. Pode escolher.
tá? E o Talibã tá bom, a gente deixa de ser terrorista. Mas eu queria pedir uma ajudinha também. O Trump, qual é a ajudinha? Ó, a gente tem uma galera aí, o Estado Islâmico, que a gente odeia. Durante muito tempo, né, o Talibã e o Estado Islâmico entraram em conflito, o Estado Islâmico cresceu e tal, né? E os americanos entraram em guerra com o Estado Islâmico e fizeram uma certa, durante o governo Trump, né, uma certa trégua com os talibãs, tá? E prometeram sair. O governo, os talibãs, eles não estavam levando muito a sério isso, tá? Eles chegaram a assinar um acordo com o Trump, eles mandaram um representante para Doha, capital, né, de Omã, e lá o representante do Trump, um representante dos Estados Unidos, assinou um acordo em 29 de janeiro, em 29 de fevereiro, não é, com a retirada das tropas. Tá? Então, 29 de fevereiro, no ano passado. Não é, retirou para estabelecer a retirada das tropas. Então você tem um acordo, tá? Acordo de Doha. Liberta os nossos prisioneiros, que a gente não faz mais atentados terroristas. Tá? Herança do governo Trump. Herança do Trump. Eles falaram, esse cara vai sair, né? Em algum momento ele vai perder, quando ele perder as eleições, a gente deixa, bom, acabou o governo Trump, né? O que vai acontecer? O Biden prometeu que ele ia tirar as tropas até 11 de setembro. Inclusive uma data simbólica, né? A partir de 11 de setembro que teve o atentado, daria mais ou menos 20 anos, certinhos aí. O Biden fala, a gente vai tirar as tropas até 11 de setembro, a gente já gastou muito dinheiro. E agora os Estados Unidos não têm mais condições de continuar gastando dinheiro com isso. A gente está gastando dinheiro com o coronavírus, está gastando dinheiro para enfrentar a China. Isso não é mais prioridade. Deixou de ser prioridade. A gente vai tirar as tropas. Tá? Então os Estados Unidos, né, consideram que não é mais prioridade. Não é prioridade. Não é? A prioridade é conter a China. Conter a China. Afeganistão, dane-se, não quero mais saber. Tanto é que a declaração que ele deu essa semana não está preocupado com o direito das mulheres, com direitos humanos, não está preocupado com nada, nem com a galera que ajudou eles lá durante os últimos 20 anos. Todo mundo que ajudou eles corre risco de vida. Não por acaso tinha gente se prendendo, né, no negócio. Teve um piloto americano, inclusive, que esse indivíduo devia ser um herói, né? Não é? Tinha 800 pessoas dentro do avião, que era um avião de cargueiro, né? E ele decolou assim mesmo. Não é? Cabiam 100 pessoas no avião, vocês devem ter visto essa foto, e com 800 e tantas pessoas ele decolou e pousou em segurança, né, e conseguiu garantir esses refugiados. Os Estados Unidos estão lavando as mãos mesmo, é Pôncio Pilatos, não me interessa mais, dane-se, tchau, tô indo embora. Tá? E eu ainda jogo um problema no colo da China, porque você já deve ter visto o mapa do Afeganistão, ainda mais nessa época. Mas se você não viu, abre o Google agora, digita Afeganistão e bota o mapa aí. E você vai ver que tem um cabo, que eles chamam de cabo da frigideira. É uma pontinha do Afeganistão, ninguém nem repara nessa parada. É uma pontinha no cabo do mapa do Afeganistão, tá vendo no mapa? O mapa parece uma bolinha, né? Uma moeba amassada e tal. E aí lá na pontinha tem um cabinho. E esse cabinho é a parte do Afeganistão que faz fronteira com a China. Mas não faz fronteira com qualquer pedaço da China. Faz fronteira com uma região da China chamada Xinjiang, que é a parte da China que tem população muçulmana separatista. Então os americanos provavelmente devem ter pensado assim, toma China, toma aqui filho teu, fica com essa merda aí, né? Fica com essa bagunça aí, que aí o que vai acontecer, né? Essa galera talibã, xiita, fundamentalista, vai criar problema agora pra vocês e não pra mim. E vai estimular o separatismo na região de Xinjiang. Os chineses, que não são bobos nem nada, imediatamente depois que teve o problema da retirada, declararam que vão apoiar o Talibã, que vão conversar com o Talibã. Obviamente a China não está preocupada para democracia, para direitos humanos, não está preocupada, que também não tem, né? Na China não tem democracia nem direitos humanos. Não é? E claro, né? Se você maltrata as mulheres, corta a mão dos outros, se você não deixa ninguém estudar, não é problema meu. É uma zona estratégica, eu vou pensar nisso. Agora, ninguém sabe se a China está falando isso de boa ou se ela está com medo mesmo. Tá? A China, obviamente, vai dar muito mais atenção àquilo ali. Muito, muito, muito mais atenção àquilo ali. Tá? Então, para a China, tá? Eu tenho declarações de diálogo, inclusive fotos, né? Vamos abrir diálogos com o Talibã, mas muita preocupação. Muita preocupação. Tá? Por quê? Por causa da região de Xinjiang, né? Você sabe que na região de Xinjiang, você tem uma minoria muçulmana, você tem o grupo dos uigures, você tem grupos que são perseguidos na China, porque querem se separar, porque querem proclamar a independência, porque querem autonomia, tá? Em relação ao comunismo. Então,
pode ser que o Talibã, se adotar uma postura radical, acabe influenciando esses movimentos na China, e talvez tenha sido esse o pensamento dos Estados Unidos, que lavou as mãos e falou, não quero mais saber de nada e vou tirar aí os tropas. Agora, isso teve um impacto nos Estados Unidos porque as imagens são tão dramáticas, né? Gente se jogando de avião, pessoas morrendo no aeroporto, né? As pessoas pintando, né? E botando burca, crianças saindo mulheres saindo das escolas, da faculdade, né? Professores se despedindo de suas alunas porque não vão mais poder dar aula para mulheres. Tudo isso deu um impacto tão grande que isso, só nessa semana, reduziu a popularidade do Joe Biden em 7%. Não é que as pessoas nos Estados Unidos estejam criticando ele por ter saído. Depois de 20 anos e $1 trilhão, tudo bem sair, né? A gente sabe que você tem que sair. Mas, podia ter saído de maneira mais razoável, de maneira mais tranquila, né? De maneira mais organizada. Os chineses, inclusive, tuitaram de maneira bastante engraçadinha que a transição do governo no Afeganistão foi mais rápida e organizada do que a transição de governo dos Estados Unidos quando Trump saiu. Eu confesso que eu ri quando eu li esse tweet. Olha, os afegãos, inclusive, né, o Talibã, inclusive, chegou ao poder mais rápido do que o Biden. Não é com o Trump. A transição foi bem mais simples. Tá? Então, no caso dos Estados Unidos, você também tem um problema de imagem, né? Ficou muito feio para os Estados Unidos. Tá? Um problema de imagem. Tá? E a Rússia? Não é? A Rússia não quer se meter. Tá? A Rússia fala, ó, toma que o filho é teu. Eu já me meti nesse negócio aí. Não se mete. E já deu problema pra gente. Tá? A Rússia não se mete, né? Ela tá ali em cima, preocupada, mas ela não tem força para entrar nessa briga aí. E ela já tem o trauma da invasão soviética. Obviamente tem gente na Rússia que lembra, né? Gente que viveu isso. Soldados que lutaram. Veteranos da guerra no Afeganistão, que é o Vietnã deles. Então a Rússia, ela tá, né, de longe, sabendo que é uma zona estratégica. Para os chineses, o elemento estratégico mais fundamental em termos geopolíticos é a questão da Rota da Seda. Tá? É uma zona estratégica. Não tem petróleo, mas é uma zona estratégica de passagem da chamada Rota da Seda. O Paquistão também está preocupado, né? Porque a Rota da Seda passaria pelo Paquistão. Então, se esses caras voltarem a fazer atentados terroristas que nem eles prometeram para o Trump que não iam fazer, isso coloca em risco o Paquistão. Lembrem-se que o Bin Laden foi morto pelo Obama, pelas tropas americanas na época do Obama, no Paquistão e não no Afeganistão. Tá? É uma zona estratégica de Rota da Seda, apesar de não ter petróleo. Não tem petróleo. Tá? Tem um médico afegão cuja família saiu do Afeganistão em 76, 2 anos antes da Revolução de Saur, não é? Que é o cara que escreveu Khalid Hosseini, que escreveu o Menino de Cabul e escreveu O Caçador de Pipas. Então são 2 livros, para quem gosta de romance, de literatura, né, que fica a dica aí, tá? O Caçador de Pipas, né, e O Menino de Cabul. Ele conta a história, através da literatura, do que aconteceu na época dos Talibã, né, e como é que você teve a evolução dos Talibã. Tem uma animação também que um aluno me mandou, muito interessante, né, que fala também sobre Cabul, os olhos de Cabul, né, que é uma menina que luta para tentar estudar, tá? Que quer estudar e tal. Eu só vi o trailer, não consegui ver o filme ainda, mas parece que tem no Telecine, né? Eu queria ver. Agora, o que vai acontecer, né? E eu prometo a vocês que eu vou acabar agora nos próximos minutos, né? Tenho mais 1 minuto aí de aula, eu vou passar 2 ou 3 se vocês me derem um pouco mais de atenção, tá? O que vai acontecer? Vai voltar a ser a ditadura da Sharia, não é? Essa situação medieval, tosca, grotesca, absurda, não é, de violência contra as mulheres, né, de escravas sexuais, porque no Afeganistão você tem inclusive uma cultura de violência sexual contra meninos jovens, meninos, não é, do sexo masculino. Lá eles não consideram, não é, que você tem um escravo sexual é um problema. As forças policiais, inclusive, no Afeganistão, né, disputam para ver quem é que vai ter um menino mais bonito para ser escravizado. Então você tem características aí que são, do ponto de vista da cultura ocidental, absurdas, inacreditáveis, né? E que nos levam a um questionamento do tipo, eu tenho que respeitar essa cultura? Esse tipo de cultura que não respeita os direitos humanos, que não respeita das mulheres, que não respeita os direitos dos jovens, né? Que respeita a ideia da violência, que elas não podem estudar, isso é tão absurdo, né? Fazer um documento que diz que todas as viúvas e meninas acima de 15 anos de idade, tem casos de meninos com 12 anos de idade,
que são entregues para serem casadas e serem obrigadas a se casar como esposas desses guerreiros talibã. Você imagina aos 13 anos de idade, aos 12 anos de idade, imagina uma prima sua, uma irmã sua, eu penso na minha filha, né, que vai fazer aniversário amanhã, 9 anos de idade, né, então daqui a 3 anos ela teria que se casar com um talibã. Isso poderia acontecer. Perder os direitos das mulheres. Eu não sei se vocês sabem, o famoso livro A Conto da Aya, que depois virou série, né, da Margaret Atwood, ele é inspirado nisso. Que da noite pro dia, né, os Estados Unidos poderiam virar uma espécie de talibã. Tá? O Conto da Aya é inspirado nesse episódio da ascensão talibã. Tá? Da ascensão, né, na verdade, o livro foi escrito um pouco antes, né, mas da ascensão desses grupos, principalmente no caso do Irã e do Afeganistão. Então, a gente poderia pensar um pouco em termos de relativismo cultural. Tá? Há limites para o relativismo cultural. Né? Há limites. A dor do outro, né? A violência do outro, o sofrimento do outro, né? A questão dos direitos humanos, né? Acho que é uma coisa absurda, abjeta, inaceitável. Mas vamos terminar essa aula com um pouquinho de esperança. Com um pouquinho de esperança. Qual é a esperança, professor? Dá para ter esperança? Não é? Ou é o horror, não é absoluto e completo. Tá? 2 notas de esperança fundamentais. Ontem, os talibãs fizeram uma declaração. Chegamos ao poder e fizeram uma declaração. A declaração que eles fizeram é a seguinte: voltem ao trabalho. Você é funcionário público, você trabalhava para o governo anterior, que eu acabei de derrubar. Mesmo que você seja mulher, volte para o trabalho. A gente vai respeitar os direitos das mulheres de acordo com a lei islâmica. A gente não sabe o que isso significa, mas a gente vai respeitar os direitos das mulheres. O ponto interessante é o seguinte: eles sugeriram que as mulheres voltem ao trabalho. E na época, nos anos 90, era proibido. Mulher não podia trabalhar, tinha que ficar em casa. Vai ser esposa, mãe. Tá? Então isso é um ponto muito importante. Ontem, os talibãs deram uma declaração, então parece que os talibãs estão querendo ser um pouco mais civilizados, um pouco menos bárbaros. Né? A versão 2.0 talibã, né? Talibanzinho, paz e amor, dizendo para as mulheres voltarem ao trabalho. Segundo exemplo de otimismo, tá? Óbvio, né? Que a gente não pode falar, bom, é ótimo, excelente. Não é excelente nem ótimo, mas os talibãs ontem fizeram uma transmissão na rede de televisão oficial, que estava paralisada e que não tinha ninguém falando há um tempão, né, há alguns dias. E a transmissão foi feita por uma mulher. Sem burca. A mulher, sem burca, apareceu na TV e entrevistou um guerrilheiro talibã, né, com ele dando declarações. Ora, se apareceu uma mulher sem burca dando entrevista, temos, né, elementos de otimismo também. Terceiro e último elemento de otimismo, e eu prometo que depois disso eu acabo, né? Mas só para acabar com um pouco de otimismo. Hoje eu recebi a notícia de que estava havendo em Cabul um protesto das mulheres. Gente, um protesto das mulheres. As mulheres que saem na rua e que, como a Malala, levaram um tiro na cabeça. As mulheres que eram espancadas, as mulheres que tomavam chicotada. Essas mulheres estão protestando pelo direito das mulheres. Eu fiquei estarrecido quando eu li essa notícia. Eu vou ter que pesquisar mais, porque eu não sei exatamente em que contexto, como é que aconteceu isso, mas o que eu li foi que elas estavam protestando. Eu fiquei com vontade de chorar. Porque eu me perguntei, cara, se isso não é o sinônimo absoluto da coragem, protestar pelos direitos das mulheres, né? A coragem é o verdadeiro girl power, né? Aí eu me perguntei, cara, a gente no Brasil, né? Aliás, quem me deu essa ideia foi a Verônica, que é uma atriz extraordinária que eu admiro muito, né? Ela fez um stories postando, né? Gente, depois que eu ouvi falar sobre o protesto das mulheres no Afeganistão contra o governo talibã que mata, que assassina, etc., a gente devia repensar a ideia de que a palavra culhão é sinônimo de coragem. Ah, esse cara tem muito culhão. Ah, essa pessoa tem muito culhão. Não, né? Não. Culhão não serve mais para falar coragem depois que mulheres no Afeganistão protestaram pelos direitos das mulheres. Ainda há esperança, gente. Beijo pra vocês.